Hoje nós já falamos sobre a idolatria do lazer e agora vamos falar sobre a idolatria do eu. Eu considero que são top 3 ali das idolatrias mais presentes no nosso mundo. A idolatria do eu, ela sempre está presente, não tem como. E a idolatria do lazer, no mundo onde nós temos 1001 formas de lazer, ela também domina. Inclusive, falando sobre lazer, tem algo interessante sobre a idolatria do eu que eu entendi ou aprendi com uma série chamada American Gods. Alguém já ouviu falar dessa série? Tem feito propaganda e tal. Enfim, não é uma série muito interessante para assistir não, tá? É uma série meio pesada em alguns sentidos. Eu estimulei a curiosidade, mas se acalmem. O interessante dessa série é a proposta dela. A ideia do American Gods é o seguinte: é que se alguém acredita em algo, esse algo se torna um Deus. Mas como assim? É a questão de você acreditar como se fosse uma fé, como se você se confiasse naquela pessoa, tivesse um interesse naquilo. E o interessante é que o American Gods ele se passa na época atual e ele vai mostrando quais são os deuses da nossa época. E ele sai mostrando vários deles. Talvez seja uma representação de tudo que nós estamos falando aqui, da idolatria, dos ídolos do coração. Mas o que eu queria me focar era nessa premissa. Já imaginou? Se toda vez que nós acreditássemos e devotássemos nossa atenção, nossa confiança, nossos desejos a algo ou alguém, ele virasse um Deus? Já imaginou? Eu não sei quantas pessoas são necessárias para alguém virar um Deus nessa história. Não sei se é 1, se é 2, se é 3, se é 10, enfim. Mas se fosse um, e se isso fosse real, uma coisa seria verdade. Teríamos muitos deuses. Muitos deuses. E por quê? Porque no final das contas, todos nós temos uma quedinha para a idolatria do eu. Todos nós tendemos a viver para nós mesmos, ao invés de viver para Deus. E isso é um aspecto da idolatria do eu. Você já parou para pensar se você se idolatra? Você já havia refletido com essa frase, algo do tipo: será que eu me idolatro? Será que meu orgulho é muito grande? Pessoal, a Bíblia fala que existe apenas um Deus e só Ele merece adoração. Mas será que no final das contas nós não achamos que nós também merecemos uma adoração? Elogios e mais elogios, atenção de todos da nossa família, à nossa volta. Será que isso não é querer que as pessoas, de certa forma, prestem um culto a esta divindade que chamamos pelo nome eu? Minha pergunta é: será que você não tem tentado fazer de si mesmo o seu Deus? É isso que a gente vai conversar aqui hoje. Quem aqui já ouviu falar sobre a história de Narciso? História grega sobre Narciso. É uma história bem interessante, não é? Curta, simples, mas interessante. Narciso era um homem tão belo, tão bonito, que todos se apaixonavam por ele. Inclusive, em um certo dia, Narciso vai beber água no rio e, ao ver a sua aparência refletida ali nas águas do rio, ele se apaixona por si mesmo. E ao tentar se aproximar mais de si mesmo e abandonar o restante, ele acaba se afogando e morrendo. E o que eu quero falar para você aqui é que, no fundo, todos nós temos um pouco de Narciso. Com isso eu não quero falar que você é tão bonito que todos tenham se apaixonado por você. Mas talvez você tenha. E assim como Narciso ficou admirando o seu próprio reflexo nas águas daquele rio, você pode passar muito tempo admirando o seu próprio reflexo nas redes sociais, nos elogios que você clama que as pessoas à sua volta lhe deem,
nas imagens que você faz de si mesmo para si mesmo. Ou seja, em como você olha para si. E também assim como Narciso, que ficou olhando para o seu reflexo, até ser levado à morte, você pode ficar olhando tanto para si mesmo, que encontre a sua. A morte espiritual, que é uma consequência do afastamento do restante, e principalmente daquele que é o fundamento de toda a existência, Deus, para um alto foco, uma auto-idolatria, uma egolatria. A egolatria é justamente a idolatria do eu, a manifestação de um coração orgulhoso, que se acha melhor do que os outros, de um coração egoísta, que pensa somente em si, de um coração egocêntrico, que acha que o mundo gira à sua volta. Nós não queremos saber das outras pessoas, no final das contas, só queremos os outros, procurando o que eles podem dar para nós mesmos. Nós não queremos saber da nossa família, dos nossos amigos, nós só queremos o prazer para nós mesmos. No fundo, todos nós temos o que eu chamo de síndrome da Claire. Quem aqui já assistiu Eu, a Patroa e as Crianças? Quem aqui já assistiu? Pode levantar a mão sem vergonha, gente. Não tem problema não. Eu, a Patroa e as Crianças. Um seriado muito interessante. Eu gostava muito daquele seriado. Mas a Claire é a filha. Ela faz o papel da filha na história. E um dia ela está conversando com a Jay, que é a mãe. E a Jay estava dizendo para ela o quão desapontada ela estava com a Claire. Porque ela achava que as duas tinham um ótimo relacionamento, porque as duas sempre estavam conversando, e como ela ficava espantada ao ver a Claire olhando diretamente nos olhos dela, sem piscar, de tão interessada, até o momento que ela descobriu que a Claire só estava tentando ver o seu próprio reflexo nos olhos da mãe. Essa é a síndrome da Claire. Será que você não olha para tudo à sua volta, tentando ver a sua própria imagem deturpada, mas gloriosa aos seus olhos, que você criou para si? Será que você não vive pensando somente em si? Isso é egolatria. É querermos o louvor para nós mesmos, querermos toda a atenção, tudo que é virtude em nós. É querermos nos fazer deuses. O ser humano foi criado para refletir a imagem de Deus, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Mas ao invés de refletir a imagem de Deus, ele quis ser o próprio Deus. Esse foi a causa do primeiro pecado. Adão e Eva pecaram quando a serpente os convenceu de que ao comerem do fruto do bem, do conhecimento do bem e do mal, eles seriam como Deus. E talvez você não saiba qual seja a fruta descrita ali no Jardim do Éden. Até porque não há uma descrição. Coitada da maçã, até hoje é injustiçada. Mas talvez você tenha feito de outras coisas essa fruta da qual você come sem parar, na expectativa de que você mesmo será como Deus. E assim não terá de prestar contas ao próprio Deus. Porém, assim como Adão e Eva se decepcionaram ao ver que eles não viraram Deus coisa nenhuma, que pelo contrário, eles se tornaram menos do que eles eram originalmente, porque eles foram corrompidos pelo pecado, a sua busca incessante por ser mais do que você é, por merecer mais do que você merece, vai fazer de você menos do que você foi criado para ser. E você vai entender como é que isso se dá. Mas o ponto é que nós, sempre que pecamos, fazemos de nós mesmos deuses. Por quê? Porque todo pecado é uma desobediência contra Deus. É dizer para Deus que nós não estamos nem aí para o que é a vontade dele.
e que a nossa própria vontade é melhor do que a dele. Mas para pensar, se a tua vontade é melhor do que a de Deus, a sua vontade não deveria ser a vontade de um Deus? Entenda o raciocínio. Se você acha que você é quem deve tomar as decisões, indo contra o que Deus diz ser certo e errado, você está dizendo que você é o próprio Deus e que você é aquele que tem a vontade superior a todas as outras, a vontade que não pode ser ferida ou contrariada. No fundo, todo orgulho, toda idolatria do eu é o desejo de ser o próprio Deus. E tudo isso vem por causa dessa mudança de imagem que fazemos de nós mesmos. Essa mudança de imagem que nos leva à idolatria. Toda idolatria é uma mudança de imagem. Sabe por quê? Porque se você olhasse para o objeto para o qual você está olhando, como ele realmente é, você não iria idolatrá-lo. Porque ele é só criação. E o que é a criação? Perto do Criador. Se você olhasse para o lazer, para o sexo, do qual nós falaremos daqui a pouco, para outras coisas, para si mesmo, como essas coisas realmente são, você não acharia que essas coisas merecem adoração. Você não adoraria a criação, você adoraria o Criador. Por isso que a causa de toda idolatria, e principalmente da idolatria do eu, é essa mudança de imagem. É o falsear da imagem, essa mudança que fazemos, transformando a imagem em algo diferente do que ela deveria ser, que no final das contas é menos do que ela deveria ser, e eu já vou explicar por quê, mas que aos nossos olhos se torna mais do que todo o resto que observamos. Isso é a causa da idolatria do eu. Você vê a si mesmo como algo que é diferente do que você deveria ser, que é menos na realidade do que você deveria ser, mas que aos seus olhos é mais do que tudo que existe. E como são as manifestações da idolatria do eu? Elas se manifestam de várias formas. Eu quis destacar primeiramente algumas que talvez você não perceba, que não são um problema em si mesmo, aquilo que nós veremos, mas que muitas vezes são uma manifestação dessa idolatria do eu, desse nosso orgulho, dessa nossa egolatria. Heróis. Quem aqui gosta de heróis? Eu gosto. Eu estou dizendo, o palestrante está dizendo que gosta, pode dizer aí também, não tem vergonha não. Heróis são interessantes. Eles chamam a nossa atenção. Mas a questão é, por que você se interessa em heróis? Essa nossa ânsia por heróis que nós podemos ver na sequência imensa de filmes que vem um atrás do outro sobre heróis. Só tem filme sobre heróis agora, não tem mais nada além disso. Séries também. Todo dia a Marvel lança uma série nova no Netflix sobre heróis. Enfim, essa sede por heróis, por ver heróis, assistir heróis e até, se possível, ser como um herói, é uma manifestação do nosso orgulho que quer ser mais do que é. Queremos ser super. Queremos quebrar as nossas limitações naturais, queremos ser super fortes, queremos ser ilimitados, super inteligentes, queremos ser super rápidos, queremos ser muito mais do que nós deveríamos ser. Então a busca por heróis pode ser sim uma manifestação dessa idolatria do eu. Tecnologia. Isso aqui é tecnologia, isso aqui que eu estou usando é tecnologia. O que você pode estar usando para anotar ou para ficar se distraindo durante a palestra é tecnologia. A tecnologia nos cerca. E a tecnologia, ela é algo útil. E ela é algo que Deus quer. Fazer algo, produzir tecnologia, é cumprir um mandato cultural. É usar da criação, que já foi feita a partir do nada, para dentro das nossas capacidades de criação, que não são como as de Deus, que cria a partir do nada, mas que são limitadas, que criam a partir de algo, continuarmos criando para a glória de Deus. Então a tecnologia em si não é algo ruim. Eu amo tecnologia. Mas a questão é, ela pode ser sim um pecado, uma manifestação de orgulho, da idolatria do eu. Quando a tecnologia é produzida
para quebrar os nossos limites. Muitas pessoas fazem da tecnologia uma tentativa de deificação, de transformação do homem em uma espécie de Deus. Até os desenhos dos heróis que a gente está falando aqui demonstram isso. Vários heróis se transformam em heróis por causa da tecnologia. Hoje em dia, todos os heróis têm uma explicação científica. É sempre algo de mutação ou alienígena. É um ou outro. Depende se é DC ou é Marvel. Mas a tecnologia é essa busca também, de quebrar aquilo que nós nascemos para ser. E aí entra o problema, quando a tecnologia quer remover as nossas limitações, quando ela quer superar barreiras que Deus nos deu, quando são coisas criadas não para glorificar a Deus, não para cumprir um mandato cultural, mas uma forma de rebeldia, uma revolta, uma tentativa de sermos como Deus, uma nova torre de Babel. Será que não estamos fazendo da tecnologia uma torre de Babel? Uma criação do homem para dizer que ele é capaz de se igualar a Deus, chegar à mesma altura de Deus, conversar cara a cara com Deus como se fosse um igual. Será que não é? Uma outra coisa, o movimento gospel. O movimento gospel é uma manifestação do orgulho e da idolatria do eu. Porque o movimento gospel não é um movimento de adoração a Deus, é um movimento de adoração a si, ao homem. É um movimento antropocêntrico. É um movimento que busca exaltar a criatura ao invés do Criador. O movimento gospel tem supervalorizado o homem numa tentativa de deificação. Inclusive, lógicas têm tentado ser feitas para dizer que o homem é um Deus. Já ouvi um pastor dizer, filhos de gatos são, o que é que são? Gatinhos, gatos. Filhos de Deus são? Essa é a lógica que o chamado pregador estava usando. A busca é por ser como Deus. E nessa busca de ser como Deus, nós somos levados o mais distante possível do verdadeiro Deus. Um outro problema que nós temos nos nossos dias, que manifesta a idolatria do eu, é a psicologia moderna. Talvez você não vá a psicólogos. Talvez você seja um psicólogo. E eu não estou querendo dizer que a profissão em si é ruim. Mas há áreas e vertentes e mensagens da psicologia moderna, que são manifestas em todas as outras áreas. Em livros, em filmes, em séries, em jogos, em conversas, treinamentos, em tudo, que gritam para um lado e para o outro. Acredite em si mesmo. Você é capaz. Você consegue sozinho, você não precisa de ninguém. Não deixe que os outros lhe afetem. Não escute as críticas dos outros. O que importa é ser feliz. E tudo isso é uma manifestação da idolatria do eu. Porque desde quando a Bíblia diz o que importa é ser feliz? Desde quando a Bíblia diz que você foi criado para ser feliz da sua maneira, fazendo o que você acha que lhe traz felicidade? A Bíblia diz que você foi criado para glorificar a Deus. E se o que você chama de felicidade, de alegria, é uma maneira de você exaltar a si mesmo e a sua vontade, abandonando e colocando de lado a vontade de Deus, isso é uma idolatria, isso é uma egolatria, é uma manifestação da idolatria do eu. E é por isso que é um ciclo. Orgulho gerando mais orgulho. Porque o que nos leva a produzirmos coisas assim, seja heróis, tecnologias desse tipo que eu falei, o movimento gospel, psicologia moderna, o que leva à produção disso é o orgulho, não é? É o pecado nos corrompendo, nos fazendo orgulhosos e nos querendo exaltar ainda mais.
Porém, ele não só leva o orgulho, como ele traz mais orgulho, e isso se torna num ciclo vicioso e pecaminoso que nos levará à destruição. Como é que eu tiro isso aqui? Ficar assim, pronto. Deixar meu orgulho de lado e ficar assim. Reflita sobre tudo isso que falamos até agora, mas reflita principalmente sobre o que eu vou falar agora. Porque eu quero mostrar para vocês outras formas de manifestações do orgulho. Em quais outras formas ele se manifesta? O orgulho também se manifesta quando achamos que não somos orgulhosos. Se eu estou falando de orgulho aqui, para um lado e para o outro, e você está dizendo, meu Deus, o que eu estou fazendo nessa palestra, eu não sou orgulhoso, eu tinha que estar em outra. Sinto dizer, mas você acaba de confirmar que você é orgulhoso, e talvez, com todo respeito eu falo, um pouco ignorante e talvez ingênuo em perceber esse seu próprio orgulho, ou até mesmo mentiroso para si mesmo, para não reconhecer seu orgulho. Eu brinco muitas vezes que tem duas coisas que você jamais poderá negar quando falarem sobre você. Sabe o que é? Se alguém chegar para você e falar assim, você é teimoso, você não pode negar isso. Você não pode. Se você disser, não sou, ele vai dizer, está teimando. É checkmate. A outra coisa é quando alguém chega para você e diz, você é orgulhoso. Você não pode negar isso. Porque se você disser que você não é orgulhoso, é porque você já está com orgulho dizendo, não, eu não posso receber esse atributo miserável. Então, usando essa lógica, eu disse, você é orgulhoso, aceite, dói menos, tá bom? Eu também sou. Todo ser humano, por causa do pecado, é tendencioso ao orgulho. E por isso precisamos lutar contra ele. Mas a primeira forma que o orgulho se manifesta é quando achamos que não somos orgulhosos. E a segunda forma, qual será? Quando achamos que somos orgulhosos. Olha o paradoxo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque há pessoas que dizem, ok, eu sou orgulhoso, de forma orgulhosa. Elas pensam, eu sou orgulhoso, mas eu reconheço. Ruim é fulano que não reconhece. Quantas vezes nós vemos pessoas falarem algo do tipo, ou nós mesmos pensamos isso? E ainda seguem no mesmo raciocínio e dizem, não, eu sou orgulhoso, não tem como não ser orgulhoso. Quem não for orgulhoso, que atire a primeira pedra. O problema é que já pensar isso é uma forma de orgulho que não aceita nem mesmo a crítica. Então essa é uma segunda forma de demonstrar orgulho. E agora nós vamos entrar em outras coisas mais específicas. E em algumas delas, principalmente uma, que eu ressaltarei mais uma vez, é um assunto delicado. Eu estou aqui, o Cleiton me chamou aqui, e eu não sei por que eu escolhi o tema de falar sobre a idolatria do eu. Porque no fundo eu subi aqui para dizer para vocês que vocês são menos do que vocês acham que são. Então assim, não me odeiem. Não firam meu orgulho dizendo que me odeiam. Tá ok? Mas prestem atenção, porque esse assunto é sério e a gente precisa refletir muito sobre isso. O orgulho também se manifesta quando ansiamos por reconhecimentos, elogios e bajulação. Quando tudo o que você faz, você tem que publicar, porque você tem que saber o que os outros estão achando, porque você quer receber o elogio, porque você quer que alguém pelo menos diga que você foi bom. Sabe, quando todo mundo diz que foi ruim, aí você faz, não, então peraí, eu quero ouvir pelo menos alguém dizendo que foi bom. Mãe? Isso é uma manifestação de orgulho. Essa ânsia por reconhecimento, por elogios e por bajulação. O orgulho também se manifesta quando achamos que somos melhores do que os outros.
Quando você acha que você é mais inteligente, você é mais forte, você é mais crente do que os outros, você também manifesta seu orgulho. Existe uma linha muito tênue entre você reconhecer um fato e você se orgulhar. Vou dar um exemplo. Quando meu filho nascer, quem vai ser maior, eu ou ele? Eu, pelo menos até o fim da adolescência dele, eu acho que eu vou ser maior. Quem sabe ele passa de mim aí na altura. E reconhecer isso é um fato. Mas é fácil transformar um fato em uma maneira, um holofote para o orgulho. Você pode saber que você claramente é mais inteligente do que alguém. Por quê? E aqui eu estou usando inteligência como sinônimo de conhecimento, tá? De ter conhecimento. Porque a pessoa não teve condições de estudar e tal. Mas a questão é, cuidado. Porque às vezes a gente nem precisa ficar lembrando disso. O simples fato de ficar ressaltando isso na nossa mente é um desejo pecaminoso. E tudo isso aqui eu falo, essas duas palestras na verdade, eu falo, me colocando no lugar de todos vocês. Porque ela acusa a mim também. É muito fácil cairmos em todo esse tipo de orgulho. Para um pastor, para um seminarista, é muito fácil achar que somos melhores do que os outros. Porque a gente está tentando aqui viver para o Evangelho, a gente está fazendo isso, está estudando e tal. É muito fácil. E é por isso que às vezes é mais sofrido. A gente tem que batalhar, às vezes mais, nesse ponto, por causa disso. E perceba, até mesmo a manifestação dessa frase pode ser uma expressão de orgulho. O simples reconhecer, a gente tem que trabalhar mais para isso. Orgulho é complicado. O orgulho também se manifesta quando desobedecemos. Toda vez que você desobedece, viu filho, viu filha? Toda vez que você desobedece, seja ao pai, seja à mãe ou a alguma autoridade, e principalmente a Deus, você está manifestando orgulho, porque você está dizendo que não importa quem essa pessoa é, ela não tem o direito de dizer para você, que é dono da sua vida, conforme a psicologia moderna, o que você deve fazer. Então, a desobediência é essa revolta ocasionada pelo orgulho. Quando você peca, ou quando você desobedece a algo assim, é porque você diz, o que é isso para dizer o que eu tenho que fazer? O orgulho se manifesta de muitas formas, né? Vocês já estão vendo, ainda tem mais. Também se manifesta quando nos iramos. A ira é uma manifestação tremenda de orgulho, a ira injustificada, porque existe a ira justificada, que é a ira contra o pecado, a ira contra o que desagrada a Deus. Mas, deixando esse assunto mais de lado e focando só na ira errada, a ira errada é uma manifestação de orgulho, porque ela é a ideia de que nós não devemos nem precisamos levar em conta os sentimentos dos outros, porque o que importa é o que nós achamos e não os sentimentos deles. E não existe ninguém que possa passar na nossa frente e nos ofender e passar sem culpa por isso. Como assim? Você me ofendeu? Eu estou em todo direito em me irar. A ira é uma manifestação do orgulho. Se você não estivesse orgulhoso em relação àquela ofensa, se aquela sua ofensa não tivesse afetado algo que você defende por meio do escudo chamado orgulho, você não teria se irado. Ele também se manifesta quando recusamos perdoar. E aqui é tanto recusar o perdão de alguém que vem me pedir perdão, como também recusar pedir perdão a outras pessoas. Eu não aceito o perdão, porque, como assim? A pessoa vai, faz tudo que não presta e depois vem pedir desculpa? Já imaginou um negócio desse? Quantas vezes você já ouviu algo similar? As pessoas, na verdade, falam do evangelho muitas vezes como se fosse assim. Peca e depois pede perdão, é isso aí. Porque, se elas fossem Deus, elas não perdoavam, não é assim? Graças a Deus, elas não são Deus. Nós não somos Deus. A recusa em aceitar o perdão é uma manifestação de um orgulho que diz, como assim? Você merece sofrer muito mais. Tá bom, até lhe perdoo, mas depois, agora você vai continuar sofrendo. E também é a recusa de pedir perdão.
Eu não fiz nada, foi fulano, a culpa nunca é minha, eu sou muito bom para ter a culpa. E outra, mesmo que eu tivesse com a culpa, eu ia me rebaixar para ir pedir perdão a fulano. Isso é manifestação de orgulho. O orgulho também se manifesta quando cobiçamos e roubamos. E essas duas coisas estão ligadas intimamente, porque para roubar você precisa primeiro cobiçar. E a cobiça é um roubo que ainda não foi concretizado. Então é muito mais sério do que parece. Toda vez que nós cobiçamos ou roubamos, nós manifestamos o orgulho de que nós merecemos ter tudo de bom. E como assim? Fulano que merece menos do que eu tem e eu não tenho. Pergunte a um ladrão. Ele sempre vai dizer, não, fulano já tem demais, eu que mereço isso aqui. Essa é a lógica. Quando você fala de merecimento, você demonstra orgulho muito facilmente. Porque se você acha que você merece, é porque você tem muito orgulho de si mesmo. E a cobiça é essa manifestação do orgulho de eu mereço tudo de bom e eu também não tenho que me importar com os sentimentos de outras pessoas. Então talvez você nunca tenha roubado, mas quando você cobiça, ou seja, inveja algo, você demonstra seu orgulho. E aqui começa a entrar em coisas mais delicadas. O orgulho também se manifesta quando adulteramos ou até mesmo estupramos. Por quê? Porque o que é o adultério e o estupro, senão a ideia de que eu mereço ter quem eu quiser, independente do que os outros sofrerão por causa disso. O adúltero, ele vai e tem relação com outra pessoa, porque ele fala, eu não estou nem aí para os sentimentos do meu parceiro, e eu quero essa pessoa, e eu mereço, porque eu mereço ser alegre, eu mereço ser feliz. É isso que as novelas tanto passam. E não só novelas, mas filmes, séries e coisas do tipo. E o estupro é a mesma coisa, levada a um extremo pior ainda. Porque não há consentimento de ninguém. É a pessoa dizer, eu quero, eu mereço, ela que se lasque. E aqui o Clayton diria que isso não é boa linguagem. Mas, essa é a ideia. E ela não importa. Isso é uma manifestação de orgulho. Veja como o orgulho é algo sério e quantas coisas sérias e pecaminosas ele nos leva. O orgulho também é manifestado quando consumimos pornografia. Por quê? Porque você consome pornografia porque você pensa que você merece ter todo o lazer, todo o prazer, na hora que você quiser, do jeito que você quiser, com a imagem que você quiser. Não importa se as pessoas à sua volta serão afetadas, seja o seu esposo ou esposa. Não importa se as pessoas que estão ali gravando estão sendo um objeto para satisfazer as suas necessidades. Aí você diz, não, mas eu estou consumindo pornografia porque já está lá disponível, eu não estou fazendo ninguém virar ator pornô. Ah, é? Mas se tivesse falta de ibope, alguém ainda ia ser ator pornô? Você ajuda quando você consome. Então não venha dizer que você é inocente em relação ao que os próprios atores ou atrizes também sofrem por causa disso. E tudo isso é manifestação do orgulho. E aqui começa mais um ponto bem difícil, e que a gente vai ter que falar de forma mais rápida, por causa do tempo. O orgulho também se manifesta quando optamos pelo homossexualismo. O homossexualismo é a demonstração orgulhosa de que, não importa como eu fui feito, Deus errou, porque eu deveria... Se você é homem e quer ser mulher, ou quer ser mulher, ou é mulher e quer ser homem, então isso é porque Deus errou. E o que importa, a vontade de Deus prescrita na palavra, ou a sua satisfação, ou a sua alegria? Qual é o lema do movimento homossexual? O que importa é ser feliz. Por isso tem um negócio lá de um arco-íris naquela bandeira. Mancharam um símbolo tão belo que é descrito nas Escrituras como um símbolo da graça de Deus, de que não destruiria mais o mundo com água. Quando você aceita que alguém seja homossexual, você também demonstra orgulho. Porque você fala, não importa a opinião de Deus, não importa o que a Bíblia diz ou o que o pastor fala. Eu sei que o melhor nesses casos é aceitar.
Então você diz que você é mais sábio do que os outros, inclusive do que Deus, e que é melhor aceitar, ou seja, orgulho. Então, tanto aceitar, no caso de ser homossexual, como o aceitar alguém ser homossexual, é uma manifestação de orgulho, de idolatria do eu. O orgulho também se manifesta quando cometemos homicídio. Quando alguém comete um homicídio, ele está demonstrando o seu orgulho de pensar: eu posso fazer o que eu quiser com quem cruzar o meu caminho. Porque nem todo homicídio é causado por alguma ofensa. Nem todo homicídio é uma resposta a uma ofensa. Há homicídios que são simplesmente a pessoa vai lá e mata. E as duas formas são manifestações de orgulho. O homicídio, ele é a conclusão da ira errada. Porque é não aceitar aquilo, se irar com aquilo e querer pôr um fim na vida da pessoa por causa daquilo. E se achar no direito de decidir isso, o dia da morte da pessoa. Então, o homicídio é uma manifestação de orgulho. E agora nós vamos entrar na última manifestação de orgulho, que talvez seja o ponto mais complicado de se falar, porque as pessoas nunca pensam nisso como uma manifestação de orgulho. E isso é depressão e suicídio. Manifestamos orgulho quando sentimos depressão e até mesmo quando cometemos suicídio. Aí você pode estar pensando: não, depressão e suicídio é falta de orgulho, é porque a pessoa não se ama. Ela não se ama tanto que ela se matou. Mas isso é um equívoco. É o contrário. E eu sei que isso é um assunto muito complicado, porque muitas pessoas hoje em dia têm depressão, ou tem pessoas na família que se suicidaram, e é um assunto delicado. Eu reconheço isso, e eu peço que vocês escutem com carinho o que eu estou dizendo aqui. Porque meu objetivo é falar do que a Bíblia diz. Mas eu estou tentando fazer isso sem ferir a ninguém. Continuando. A depressão e o suicídio não é falta de amor próprio. É amor próprio demais. Vamos falar primeiro da depressão. Você demonstra orgulho e amor próprio excessivo por meio da depressão, porque você acha que você é tão digno de coisas boas que você não tem, que você se entristece por causa disso. Você pensa: eu não tenho aquilo que eu merecia ter. Eu não tenho o que eu mereço, a alegria que eu mereço, o prazer que eu mereço, o conforto que eu mereço. E isso é orgulho demais. E outra coisa, você pode estar pensando aí: não, mas e os casos de alguém da família que morreu e por isso que eu tenho depressão? Justamente, você acha que você é aquele que deveria definir o dia da morte e o dia da vida. E que se a pessoa morreu, ela morreu na hora errada, e você merecia ter ela por perto porque você a amava. Ou seja, no final das contas, se trata de você. Sempre se tratará de você. É o não aceitar uma morte. Aceitar uma morte é uma coisa muito difícil. Mas o não aceitar uma morte é recusar entender a soberania de Deus. É recusar entender que Deus é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. E que por isso, por mais doloroso que seja, se Deus deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E sobre o suicídio? O suicídio é o último passo da depressão. Mas como se matar pode ser demonstração excessiva de amor? Porque o suicídio, ele não é um sacrifício, ele é uma tentativa de solução. A pessoa que se suicida, ela não está tentando trazer maior benefício para o mundo. Ela está tentando acabar com a falta de benefício, com a dor que ela sente. A pessoa que suicida é a pessoa que, diante do que sofre, e sofre porque
acha que merecia muito mais do que tem. Ela diz que não quer trabalhar, ela não quer resolver o problema, ela quer acabar com sua dor. E isso também é uma manifestação de um orgulho egoísta, que não se importa com as pessoas à volta dela que sofrerão por causa da partida dela. Além de ser também um orgulho que demonstra que você se acha responsável e autossuficiente para escolher o dia da sua morte, quando as Escrituras dizem que isso pertence a Deus. Então perceba, por mais delicado que esse tema seja, depressão e suicídio são sim manifestações do orgulho. E falar isso não é ser indelicado, não é ter falta de amor por essas coisas. É se preocupar por essas coisas e saber que esse conhecimento é importante para resolvermos ela. Quando tivermos alguém depressivo ou querendo se suicidar, a forma de resolvermos isso não é exaltarmos a pessoa, criando para ela uma imagem que ela mesma sabe que não tem, mas é dizer para ela quem ela verdadeiramente é em Cristo Jesus. E nele ela encontrará forças, abrindo mão do orgulho dela e reconhecendo quem ela é. E quais são as consequências da idolatria do eu? Eu separei algumas poucas. A idolatria do eu, ironicamente, na tentativa de nos exaltar, nos prejudica em absolutamente tudo. E algumas dessas coisas são: ela nos impede de melhorar. O orgulhoso é aquele que quer ser o melhor, não é? Interessante é que na tentativa de querer ser o melhor, por causa desse desejo dele, ele se impede de ser melhor, porque ele não aceita receber críticas, porque ele não aceita que ele possa ter erros, e ele não aceita que alguém chegue para ele e diga: olha, você precisa melhorar nisso aqui. Assim, o orgulhoso, ele não consegue encontrar os seus problemas, seus defeitos e mudá-los, corrigi-los e melhorar. Então, o orgulho tem como uma de suas consequências nos impedir de melhorar. Uma outra coisa que a idolatria do eu nos leva ela nos afasta das pessoas. Ninguém quer ficar perto daquela pessoa que é claramente orgulhosa, que só fala de si mesmo, que só pensa em si mesmo, que faz tudo só para si. O orgulho afasta porque a pessoa que é orgulhosa, ela acha que as pessoas à volta dela só existem para servi-la, para dar atenção a ela, para bajulá-la. E que o valor das outras pessoas é muito menor do que o dela, é insignificante diante do dela, de forma que ela pode fazer o que quiser com as pessoas à volta dela. E isso tudo faz com que as pessoas se machuquem, se firam e não queiram mais ficar perto, se afastem. E aqui vamos para o problema maior do orgulho. Ele nos afasta de Deus. O orgulho nos afasta de Deus. Por dois motivos. Porque ele leva Deus a se afastar de nós. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então o orgulho, que é a manifestação do pecado, ele também faz isso. E Deus odeia, abomina, tem aquela ira que nós chamamos de justificada, porque é contra o que é pecaminoso, ao orgulho. Deus abomina ao orgulho, ao orgulhoso. A Bíblia está cheia de passagens mostrando que quem a si mesmo se exaltar será humilhado. Que nós não devemos multiplicar palavras de orgulho, nem sair coisas arrogantes da nossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. A Bíblia diz claramente que Deus não aceita ninguém manifestando orgulho, porque manifestar orgulho é uma tentativa de se fazer Deus, como nós já vimos, é uma falsificação do que nós somos. E aí, esse é o maior problema. O orgulho nos afasta de Deus. Porém, o orgulho também nos impede de chegar à solução do problema. O orgulho nos afasta do que é capaz de nos reconciliar com Deus. A única coisa que é capaz de nos reconciliar com Deus, o Evangelho.
O orgulho nos afasta do Evangelho porque ele nos leva a achar que não precisamos de nada, nem de ninguém. Que nós somos capazes de resolver tudo em nós mesmos. Que nós não precisamos de graça, nós temos mérito. Nós podemos conquistar a salvação pelas nossas obras. Tá bom, talvez você esteja pensando, eu não digo isso, talvez não com as palavras, mas como a sua vida tem manifestado? Será que você não tem tentado comprar o favor de Deus por meio das suas obras? Vindo à igreja, orando e lendo a Bíblia, não porque você quer um relacionamento com Deus, mas porque você quer mais bênçãos de Deus? Porque você quer ser o preferido de Deus? Será que isso tudo também não é uma manifestação de orgulho na sua vida? Porque saiba, o orgulho, ele nos afasta de Deus. Somente buscando a Deus por meio da palavra é que nós podemos resolver o problema do orgulho. O orgulho é algo sério e nós precisamos justamente resolvê-lo. O que nos leva à última parte dessa palestra. Como vencer a idolatria do eu? Se o que nos leva à idolatria do eu é uma falsa imagem que criamos de nós mesmos, como você acha que podemos resolver a idolatria do eu? Descobrindo quem realmente somos. Descobrindo quem realmente somos. Só assim podemos resolver a idolatria do eu. E como nós fazemos isso? Muitas pessoas têm tentado encontrar quem são em livros de autoajuda, onde elas são exaltadas, mas não encontram na realidade aquilo que dizem. Os livros de autoajuda exaltam tanto as pessoas que as pessoas começam a se achar daquela forma até que elas veem que não são realmente assim. Então, no final das contas, é um tiro pela culatra. Outras pessoas tentam descobrir quem são na opinião de outras pessoas, não em livros, mas nos amigos, na família, na opinião da mãe. As pessoas tentam encontrar quem elas são de acordo com o que os outros dizem. Às vezes, naquelas frases do tipo, você vai ser isso quando você crescer. Você vai ser assim, assim. E a pessoa começa a criar para si mesma a imagem de que ela é o que os pais disseram que ela deveria ser. E aqui eu não estou recriminando os pais que tentam ajudar seus filhos a escolher um caminho correto. É o papel dos pais. Mas muitas vezes os pais criam uma imagem para os filhos de que eles têm que ser coisas que eles não são e são incapazes de ser. E isso é um problema. Então, como que nós podemos descobrir quem nós somos? O problema de tentar encontrar tantas opiniões diferentes em pessoas diferentes é que nem mesmo essas pessoas muitas vezes sabem quem são. Quanto mais quem nós somos. E elas nunca vão conseguir nos dizer quem somos, nos montar da maneira que devemos ser, sem um manual de instruções do Criador. E que manual é esse? É justamente a Bíblia. Somente por meio da Bíblia, somente nas Escrituras, podemos saber quem realmente somos. Por quê? Porque como é que você sabe para que serve isso? Se você encontrasse isso aqui na sua casa, como você saberia para que serve isso? Você ia precisar de um manual de instruções escrito pelo verdadeiro Criador, não um manual de instruções que seu filho escreveu enquanto olhou para ele. Um manual de instruções com as instruções verdadeiras. A criação só pode ser definida de acordo com o que o Criador diz que ela é. Assim somos nós. Somos criação. E a única maneira de saber quem nós somos é deixar de olhar para nós mesmos e olharmos para fora, para Deus, para saber, a partir dele, que nos criou, quem nós somos. Romanos 12:13 diz, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A Bíblia diz que nós não devemos pensar de forma exaltada sobre nós, mas também nem de forma rebaixada. Devemos pensar com moderação e de acordo com o que Deus nos diz. É em Deus que nós podemos encontrar quem nós somos. Nós não somos aquilo que nós
queremos ser, nem também aquilo que os outros querem que sejamos. Nós somos aquilo que Jesus, que Deus, nos diz por meio da sua palavra que nós somos. Não importa o que você acha de si mesmo ou o que os outros acham de você. Importa o que Deus acha de você, o que Deus diz de você. É somente buscando ao Senhor que você saberá como vencer essa idolatria do eu e como encontrar quem você realmente é. Sabe por que isso? Sabe por que buscar descobrir quem nós somos é a solução para a idolatria do eu? É que quando você conhece quem você é, quando você vê o objeto da maneira que ele é, você vê que você e o objeto não merecem adoração. Vocês não são dignos de adoração. Eu não sou, ninguém é, apenas Deus é digno de adoração. Existe uma frase muito conhecida, um ditado que diz que quando você conhece o seu ídolo, você se decepciona. Isso com certeza é verdade no que diz respeito a conhecer a si mesmo. Se você souber quem você é, você vai se decepcionar. Você não vai se idolatrar. Sabe por quê? Porque assim como eu, você é um pecador miserável, que merece a condenação. É isso que você é. Mas isso não é motivo para você ficar com depressão, porque seu orgulho é atingido e você não é o que você queria ser. Isso é motivo para você reconhecer que não é em você que você encontra a solução, mas é fora de você. É somente em Deus, é somente em Jesus. E a mensagem de Jesus não é que podemos fazer qualquer coisa se acreditarmos em nós mesmos. É de que não podemos fazer nada sem Ele. Não é de que devemos nos autoafirmar, buscar em nós uma afirmação, mas que devemos negar a nós mesmos, tomarmos a cruz que pertence a Ele e seguirmos de acordo com a vontade dEle. Não é de que precisamos nos humilhar, mas é de que precisamos reconhecer a nossa já presente humilhação, ocasionada pelas consequências do pecado, e buscarmos a Ele. Não é de que precisamos ser os melhores, mas é de que precisamos reconhecer que somos os piores dos pecadores, mas que nele nós temos salvação. Então, concluindo aqui, tudo que nós vimos aqui sobre idolatria é muito delicado. Nós somos tentados a idolatrarmos a nós mesmos, porque nós falseamos a nossa imagem. Nós achamos que somos mais do que somos e diminuímos o que somos. Sabe por quê? Porque quando você tenta criar a sua própria imagem, você exclui Deus da equação. E quando você exclui Deus da equação, você exclui da definição de quem você é a única coisa que lhe dá valor. Momento aqui de elogio, de momento gospel aqui. Que o momento gospel também diz coisas certas, o problema é que ele deturpa no resto. Mas momento aqui gospel. Você tem valor. Porque você reflete a imagem de Deus. E esse é o seu valor. Então, a mensagem que eu tenho para você aqui hoje é: não tente encontrar em si mesmo solução. Não tente se idolatrar. Pelo contrário, lute contra isso e busque a Deus. E em Deus, com um relacionamento mais íntimo com Ele, descubra quem você verdadeiramente é e qual o seu valor nele. E assim, glorifique ao Senhor. Não tente fazer de você mais do que você é, porque isso nunca vai ser realmente um upgrade. No máximo, vai ser algo semelhante àquelas mulheres que colocam silicone, botox, na tentativa de ficarem mais bonitas, mas que no final, somente ficam assim. Minha mensagem para você é: não se ache mais do que você realmente é,
porque senão você pode acabar ficando assim.